Caramba, essa que foi uma decisão relâmpago, hein? A gente já está no ar. Grande Zé Alves! Seja bem-vindo em mais uma live aqui conosco, no Tocando Oculto. Saudações. Saudações também a Saudações aqui, você. Fred. É sempre um prazer a gente estar junto aqui, né? Numa... Sempre com um tema diferente, sempre abordando questões importantes. E obrigado pela tua participação novamente. E é o que você falou, né? Essa vez foi meteórica. Foi meteórica, né? Saudações aos internautas, aos psiconautas e aos entusiastas do programa Tocando Oculto. É isso aí, é isso aí. Bom, Zé, qual que é a relevância, então? Vamos começar. A gente já fez agora há pouco também, gravamos aí a iniciação no Antigo Egito, né? Os mistérios da morte e tal. E foi um tema que exatamente a gente aprofundou realmente lá nos sarcófagos dos mistérios, né? Trouxemos a relevância toda da iniciação, desde que começava no Antigo Egito para cá, e fomos passeando por vários temas aí dentro do contexto. E agora a gente trouxe esse tema aí, o Egito Antigo e os mistérios hiperbóreos. E dentro desse contexto, o que você traz para a gente? O fundamento dos mistérios ocidentais, né? Uhum. O termo hiperbórea, ele remete à linguagem egípcia antiga, né? Onde nós temos a expressão Hau-Nebu. Hau-Nebu. De Hau-Nebu, os gregos traduziram o termo Ioan Aunaia. E de Ioan Aunaia foi traduzido para o latim como hiperbórea. Mas o que vem a ser hiperbórea? Hiperbórea é um termo que, em termos tradicionais, mágicos, remete ao último contínuo, no extremo norte. No extremo norte. Quando eu estou me referindo a Egito Antigo e os mistérios hiperbóreos, é justamente reportando os mistérios fundamentais de cunho ritualísticos do Egito voltados para esses mistérios mais além desse último contínuo, né? Então, em primeiro lugar, os mortos no Antigo Egito, eles eram definidos como os ocidentais. Por quê? Porque o Ocidente ele está voltado para o Oeste, que é onde o Sol ele declina na escuridão, ele se põe. Então, esses mistérios aí, cosmogônicos, solares, eles remetiam a uma iniciação na morte. Então, assim, em termos de linguagem hermética, os próprios mortos, mas os mortos que os egípcios se referem são os mortos glorificados, aqueles que alcançaram a imortalidade mais além dos limites da vida e da morte, do tempo e do espaço, né? Tá, deixa eu só dar um alô rapidinho aqui, Zé. Espera aí. Tá. Obrigado, Emanuel Neto, estar com a gente. O grande Maurício Eloy. Valeu, Maurício, por estar com a gente por aqui. Ele diz, grande boa tarde a todos, forte abraço, saudações. Silmara Rodrigues também, boa tarde, queridos. Sempre muito bom uma live com o José Alves. Abração ao Maurício, a todo o pessoal da revista Alfa, né, que está ressurgindo através das nebulosas espirais, né? É uma revista de ufologia da qual eu faço parte, e eu já publiquei um artigo, né? Já publiquei um artigo chamado Homoado, e o Rafael está voltando aí, né? O editor. Sim, a Fernandinha também aqui está com a gente, ó. Ah, O Fernanda. Rafael, o Geibson Santos, valeu, boa tarde, Fred José Alves. Valeu também, Fernandinha. O Júlio Frati diz, boa tarde ao Fred e ao mestre José Alves. Parabéns por mais essa grande oportunidade de cultura mágica. Na cultura e magia. Obrigado, Júlio, é isso aí. Estamos tentando levar sempre um pouco de conteúdo, né? Grande Fred, sucesso. Obrigado, Maurício. E também aqui finalizando Peixoto, salve, salve, salve esse dia. É isso aí.
Bom, pessoal, a gente está Excelente. trazendo o José Alves aqui, com esse tema que a gente colocou aqui na pauta, né, o Egito Antigo e os mistérios hiperbóreos. Então, dentro disso, você está explicando aqui para a gente essa questão mais aprofundada sobre o que são os mistérios hiperbóreos. José, eu te interrompi para dar esse parênteses aqui, mas, por favor, continua aí. Ah, tá. Então, sempre que nós evocamos Hiperbórea, nós estamos nos referindo a mistérios, como é que é, antediluvianos e pré-cataclísmicos, né? O Egito, Uhum. ele é muito, na literatura ocultista, ele é muito vinculado à Atlântida, né? Mas quando você estuda a fundo as estruturas ritualísticas e os mistérios egípcios, você percebe que a coisa é muito mais antiga em questão em questão dessa herança ancestral. Não que ela necessariamente não tenha passado pela Atlântida, mas ela ainda Uhum. vai além. Ela vai além. Justamente pelo eixo do fundamento egípcio ser um tempo antes do tempo, um tempo entre tempos e um tempo sem tempo, ele consegue a evocação, né, e a reificação dessa ancestralidade toda, de forma global, num estado de presença imediata, né? E isso é um pouco meio complicado aí para entender, mas quando você vai se habituando, entendendo os conceitos, as linguagens, a necessidade da transfiguração das estruturas sensoriais para poder apreender essas realidades extraespaciais, supra-humanas, hiperdimensionais, a coisa fica fácil, ela não é tão complexa assim, né? Tá. O Gibson fala assim: os mistérios hiperbóreos estão também inseridos nas civilizações mesopotâmicas? Olha, Valeu, Gibson. podemos dizer, sim, assim, sobretudo na Suméria, pode-se dizer que sim, porque assim tudo indica que os sumerianos fossem de origem ária, inclusive, ária, né? Hum, Quando nós falamos em tribos arianas, indo-europeias, nós nos lembramos das migrações que aconteceram há uns 10 mil anos antes de Cristo, né, por conta da última era glacial, e esse êxodo que foi espalhando esses povos, eles foram para a Península Itálica, quer dizer, desculpa, Península Indiana, é, para o Egito Antigo, Vale do Nilo. Então, existe sim, se você vai pegar também como é que se diz, o andamento da herança mágica mesopotâmica, sobretudo sumeriana, porque aos sumerianos sucederam outros povos também, né? Os babilônios, os assírios, os caldeus, algumas etnias que eram semitas, não eram indo-europeias, né? uhum. Então, dá para se fazer um link, sim, dá para se remontar a essas eras pretéritas, né? Dos mistérios de Thule, que é a capital, é o centro hiperbóreo primordial, e, e depois através das civilizações posteriores, né? Que são posteriores à Atlântida. Quando nós também nos referimos a essas civilizações, é interessante é interessante pontuar o seguinte esclarecimento. Ah, essas civilizações de caráter pré-humano, por assim dizer, elas estão, elas estão num âmbito de uma linguagem mítica implícita às estruturas dimensionais espaço-temporais que a historiografia oficial lida. Então, para a arqueologia oficial,
para o ensino acadêmico, isso aí não tem a menor relevância. Não tem a menor relevância. Para eles colocam isso no plano do mito e do hipotético. Não tem como é que se diz? Está fora da mensuração científica, né? Tá, então, uma coisa não invalida nenhuma nem outra, tá? O conhecimento acadêmico, o conhecimento arqueológico, a, a paleontologia, a arqueologia, elas são fundamentais para os nossos estudos, mesmo para os estudos míticos também, de exploração dentro de campos propriamente mitológicos. Agora, essa outra forma de percepção, ela também não é menos válida. Ela não é menos válida, porque ela lida com aquilo que nós colocamos, aquele mistério que nós situamos do outro lado do espelho, fora do tempo e do espaço, numa dimensão implícita, né? Como é a abordagem das tradições, como é que é, orientais, tibetanas, ou mesmo da própria teosofia, com Helena Blavatsky descrevendo a chamada Ronda das Sete Raças e tal. Então, é esse Uhum. debate que nós estamos abrindo aqui. Tá? Legal. Sobre, Ô Zé, sobre... Hum. quando os mistérios atlantes foram internalizados, vamos dizer assim, quando houve aquele cataclismo que afundou a Atlântida, os mistérios todos foram junto com os deuses para baixo, né? Certo? E muita coisa estava ligada aos mistérios egípcios. Engraçado que o Egito está sempre em evidência. Quando você fala sobre os anos ocultos de Jesus, muitos dizem que ele foi estudar no Egito durante um bom tempo da vida dele, lá junto com os essênios e tal. Aí você fala sobre a Atlântida, tem toda a internalização dos mistérios também junto com os deuses para dentro, muita coisa ligada ao Egito. Então quer dizer que o Egito sempre foi o pai, né, dessa história toda, e a mãe, a Índia, foi a mãe, e o pai é o Egito, né? A história do mundo moderno e o mundo antigo ao mesmo tempo, né? Eu acho essa expressão que você colocou, eu acho ela poeticamente muito válida, assim, porque a importância da Índia e do Egito é fundamental, justamente nesse link com coisas mais antigas, tá? Agora, Uhum. tirando a questão, por exemplo, da leitura nos chamados registros acágicos e tal, o que você tem de concreto que relaciona o que nós conhecemos em termos de história com o remotamente mais antigo, em termos desses mistérios, de fato é o Egito. Não tem outra. Não tem outra. Ali você de fato encontra como é que é, material mensurável, comprovações e tudo mais, que aponta para coisas mais antigas, de fato. Os próprios egípcios, eles têm nos textos das pirâmides referências a terras que submergiram ao oeste, né, há milhares de Uhum. anos, da onde os seus ancestrais teriam vindo, né? E o É. sistema egípcio, ele compreende uma memória de sangue, uma questão muito forte na memória de sangue. Assim, aonde nós temos que entender que, do ponto de vista mágico, o sangue ele é um fluido, um fogo vital que trespassa a vida e a morte. E ele traz as imagens ancestrais gravadas nele. Então, através de processos ocultos de caráter xamânico, atávico, há a reificação dessas memórias, a evocação e a corporificação delas no estado presente. É possível reevocá-los num corpo carnal. Esse corpo pode remontá-las através dos abismos do seu próprio subconsciente. Aquilo que no ocultismo nós chamamos de atavismos. Atavismo é a palavra que significa regresso à origem remota. Então, existem dois níveis. O nível humano, que leva a uma linha de ancestralidade humana até as suas origens primigênias. E tem o nível pré-humano, que vai mais além, onde você reevoca formas
formas sagradas bestiais teriomórficas, com altíssimo conteúdo de conhecimento iniciático. Isso é próprio do xamanismo, como já abordamos aqui. Então, o Egito, eu acho curioso, porque assim, toda a questão de referência à ligação do Egito com Atlântida mostra uma estética Atlante estilo grega, né? Estilo grega. Agora, nós sabemos que a Grécia vem depois do Egito e que o Egito era muito mais avançado que a Grécia enquanto civilização, a ponto de ter influenciado a Grécia em muitos aspectos, né? Em muitos aspectos. Até na Então, filosofia também, né? também, porque assim, já existia ciência no Egito. É claro que a maneira como nós entendemos a ciência e a filosofia hoje é uma herança genuinamente grega, né? É genuinamente grega. Agora, no Egito já existia coisas avançadíssimas. Né? É impossível você erguer pirâmides e templos monumentais sem ciência, cara. Lógico que tinha uma ciência ali. Matemática, geometria. A geometria surgiu no Egito. Né? Então, o Egito, é como eu falei, ele tem elementos implícitos nos seus mistérios ritualísticos, voltados até para o mistério da morte, para o mistério do Ocidente e tudo mais, que são implicitamente hiperbóreos, mais além, mais antigos do que a própria Atlântida. Embora a própria Atlântida, quando nós estudamos o mito da Atlântida, seja por Platão, ou seja pelos autores que vieram depois de Platão, o autor que torna o assunto da Atlântida uma verdadeira febre até hoje foi o Ignatius Donnelly, com o livro O Mundo Antediluviano. Esse livro aí que causa toda essa, essa busca moderna pela Atlântida submersa. Então, mas antes da Atlântida, a Hiperbórea também já tinha submergido. Thule submergiu nas águas incriadas. Então você percebe a Atlântida como uma espécie de hipóstase também, dos Ô, próprios Zé, mistérios hiperbóreos. ô, Zé, esses mistérios estão ligados intimamente à Lemúria, não estão? Os Então, é uma hiperbóreos? escala, tá? Se você for pegar a doutrina secreta oriental, né? Se for pegar, por exemplo, a própria descrição de Helena Blavatsky, ela fala primeiro dos nascidos do suor. Ela chama de os nascidos do suor, ou os polares, sendo ad eternos, imutáveis, incriados, eles desdobram os hiperbóreos. Os hiperbóreos, tendo a mesma, que é a tendo a segunda mesma, raça, né? isso, tendo a mesma condição, eles desdobram os lemurianos. Os Terceiro lemurianos, dia por da sua criação. vez, desdobram os atlantes. E os atlantes já começam a ter essa constituição material semelhante à nossa espécie. Eles desdobram a quinta raça ariana, né? E Isso, vai essa, numa escala. sim, ela vai, como é que se diz, se transfigurar para a sexta e para a sétima, retornando o ciclo, né? Retornando o ciclo. É interessante porque nesse ponto eu percebo que a raça ariana ela vai evoluir novamente, ela vai se desenvolver para a raça hiperbórea, Ah, né? é? É, A raça ariana não vai ter. A gente vê na teosofia que você tem a raça ariana, depois você tem a raça bimânica, depois aí a atabimânica. Então você tem todo um processo tudo bem, tudo bem, gradual dentro das sem, sub-raças pro, também, né? sem problema, porque assim, para não criar confusão, por exemplo, para nós não ficarmos presos em Só pautas, nisso? né, ficarmos presos em pautas assim, de ditatismo, cujo fundamento não é nada além da própria autoridade do texto ali escrito, tem que entender uma coisa, tá? Você tem que entender uma coisa. Tem que entender, por exemplo, quando esses mistérios eles são sondados por poderes supra-humanos,
supra-humanos da consciência, que é a capacidade de você mergulhar no, no Aetir abissal, no Aetir mais sombrio do universo, que é conhecido como o registro acágico, o espelho Uhum. negro. Tá. Agora, ler no espelho negro, ler no arquivo acásico, não é uma leitura meramente mecânica. Tá? Por exemplo, o ser que conseguiu essa magnitude, ele é, como é que se diz? Ele é um criador de mundos. Ele é um criador de mundos. O ato de ler é um ato de criar. É um ato de criar. Então, por exemplo, quando eu próprio, por exemplo, movo essas engrenagens numa outra sintonização, ela não é menos legítima do que a visão de Blavatsky, do que a visão de Scott Elliott, do que a visão do Ignatius Donnelly, e por aí vai. Você está entendendo? A coisa é mais Hum. profunda. A coisa tem que ser entendida da seguinte maneira: ela é uma linguagem de poder. Linguagem de poder, tá? Então, o que que um magus, um feiticeiro faz? Ele maneja uma linguagem de poder. Ele constrói mundos, ele é um criador de mundos, um criador de valores, um aniquilador de mundos também. Porque para ele ser um criador, ele tem que ser um aniquilador. Ele tem que aniquilar as limitações da ilusão e ele tem que ser capaz de criar, de gerar com a palavra de poder, aquilo que no Antigo Egito nós chamamos de Maheru, tá? E é Uhum. justamente o que eu faço, tá? Então, quando eu abordo, eu estou abordando a coisa de uma perspectiva efetiva, também, que não é só abstrata, só teórica, e eu não estou meramente me baseando nessa literatura desses sábios que nos antecederam, tá? Com todo o respeito a eles e tal. Então, por exemplo, eu substituo, por exemplo, o termo os nascidos do suor pelos senhores sombrios nascidos de si mesmos. Eu vou por uma outra linha, Hum. entendeu? Eu vou Uhum. por uma outra linha. Eu vou por uma linha de vama amarga, de mão esquerda, tá? Então, nessa linha, a quinta raça, ela se transfigura, ela se autocapacita a se transfigurar para o hiperbóreo, que é o estado mais além, do supra-humano. E do hiperbóreo, ele retorna ao estado dos senhores sombrios nascidos de si mesmo, autogerados. Então não está errado também o que eu estou falando, tá? Antes que algum espertalhão ele venha com tudo para cima de mim, me esfregando diplomas, diplomas e como é que é, abstrações e doutrinas dogmáticas, eu deixo isso aberto, tá? Ele pode, logicamente, defender perfeitamente a sua crença pessoal, Colocação. mas eu estou pontuando aqui a coisa de um ponto de vista bem mais pragmático, tá? Jamais, Tá. jamais, jamais rechaçando, logicamente, a leitura do que nós temos à disposição, porque assim cabe a nós fazermos julgamentos. Eu sou um ser que também uso o meu livre-arbítrio o tempo todo. Eu não sou um mero macaqueador, não sou aquilo que os antigos egípcios chamavam de macaco de Tote. Então, isso tem que ficar claro. Tá? Ficando claro, fica mais fácil do entendimento e o debate fica aberto e ele fica como é que se diz, rico e saudável para todas as partes interessadas, né? Sem estar aqui induzindo nenhum tipo de, de, de pensamento, digamos, a priori, tá? Então é isso. Tá. Ô Zé, a gente tem várias pessoas aqui fazendo pergunta, eu acho legal a gente já também dar uma Tá? sequência nelas. É só uma Obrigado ao pessoal que está então, entrando. tá. Só É, complementando é, isso aqui, só complementando essa tá. questão, porque assim, é uma linguagem de poder. Então, assim, você vai usar esses mistérios para se transfigurar. Não é para ficar meramente macaqueando e lendo fórmulas abstratas no papel. Então, é possível. É, é, esse conhecimento dessa linguagem de poder é para a transfiguração do homem. Você não precisa ficar esperando passivamente que essas escalas monumentais cíclicas, macrocósmicas aconteçam, sendo que você pode, como um magus verdadeiro, operá-las em si e alcançar a transfiguração.
É para isso que interessa e é para isso que serve, entendeu? Uhum. Então, o meu debate é sempre focado para isso aí. Eu não vou ficar perdendo tempo com debates que, assim, eles já são, como é que se diz, eles já estão em abundância disponíveis. Daqui para frente, nós instauramos essa discussão, a discussão pragmática. É possível usar esse conhecimento, essa linguagem, para a transfiguração humana de um ente humano comum num supra-humano, mais além do bem e do mal? É essa questão que eu coloco, é essa questão que eu abro. Muito Entendeu? legal. A gente tem. Bom, pessoal, vocês estão perguntando, aguentem mais um pouco, que eu vou começar aqui também agora daqui para frente com o Rafael Gualdino, que ele pergunta o seguinte, Zé, ó. Zé, os Vedas indianos seriam a primeira versão escrita dos mistérios hiperbóreos das civilizações passadas e perdidas, ou seriam os hieroglifos egípcios? Bom, os hieróglifos egípcios e os textos das pirâmides, eles são mais antigos que os Vedas, tá? Eu estou falando em termos da escala temporal da arqueologia, tá? Do ensino acadêmico, tal. Porque assim, a Índia propriamente dita, ela passa a existir quando as tribos indo-arianas, indo-europeias, elas penetram a Península Indiana, conquistam os povos drávidas e começa a Índia, tá? Lá pelo ano 1500. Os textos das pirâmides, eles são, como é que é? Eles são 3.200 a.C., depende da escala cronológica, tá? 3.300, Uhum. 3.200 e tal. Então, são mais antigos. Os Vedas são os escritos mais antigos indianos. Com certeza, como eles têm uma herança ário nórdico ocidental, eles têm, logicamente, uma conexão hiperbórea. Os mistérios egípcios também têm, tá? Aí nós temos que também fazer aqui um exercício de imaginação onde nós possamos transitar do ensino acadêmico, da historiografia acadêmica, para o conhecimento tradicional. Porque, assim, quando você entra dentro do conhecimento tradicional, aí o conhecimento é muito mais antigo. Aí a própria história da Índia remonta a milhares e milhares de anos, em ciclos de tempo mais extensos do que a historiografia oficial. E o Egito a mesma coisa, tá? Então, nós vamos entender do ponto de vista tradicional que os dois são igualmente antigos. Eles são igualmente antigos, né? Então, no caso da Índia, na era de ouro, na era do Satya Yuga, nós temos os Vedas como os textos sagrados dessa era. Cada era, ela tem os seus próprios textos sagrados, que vai mudando de acordo com a mudança dos yugas, tá? Na era de ouro você tem os Vedas. Na era de prata, o Dvapara Yuga, você tem os Puranas, né? No Tetra Yuga você tem os Upanishads, né? Que é a era de bronze. E na era de ferro, na era de Kali, nós temos os Tantras. Os Tantras são os textos sagrados que dominam essa era, de acordo com os yugas indianos, tá? E os textos das pirâmides, eles se referem, sim, aos Raunebu, a esse mistério lá presente no Egito, sim, tá? Inclusive, Tá. em termos históricos, nós temos vestígios também de múmias da realeza, de cabelo loiro, cabelo ruivo, com olhos azuis, cabelo castanho, cabelo preto, com característica caucasoide, tá? O que mostra Uhum. a penetração de povos dessas origens ali no Vale do Nilo, tá? Tá bom, bom, tem mais É perguntas isso. aqui. Bom, pessoal, quem quiser depois participar com alguma colaboração no Superchat, fique à vontade e vai ser bem-vindo, tá, gente? Vamos aqui pegar Uhum. aqui a respeito da Fábia Maia, dizendo, José Alves, pode falar um pouco
por que falam da fase do Egito no comando dos reptilianos? Falar um pouco, porque falam da fase do Egito no comando dos reptilianos. Olha, eu vou dizer o seguinte para ti, Fábio. O fundamento do culto ofídico, o trono da serpente, o trono da antiga serpente, está no Antigo Egito. Está no Antigo Egito. Nesse sentido, o Egito Antigo ele tem total e absoluta vinculação ao que hoje são chamados de reptilianos. Tá? Porque os mistérios maiores, os mistérios fundamentais e implícitos do Antigo Egito são de caráter ofídico. São de caráter ofídico. Agora, quando eu falo de mistérios ofídicos, a coisa ela vai além a essa expressão como é que é? De lagartos de borracha, de filme B, de ficção científica. Por quê? Porque esse corpo do réptil, é claro que esse réptil ele assume forma corporal. Uma forma corporal que chega a ser mais real que a realidade que se entende como realidade, porque está além das estruturas dimensionais usuais. Agora, eles se confundem e se fundamentam no mistério das sombras. Eles são o mistério do próprio duplo, a própria sombra, né, daquilo que está além dos sentidos humanos. Então, o meu parecer sobre esse link dos mistérios reptoides, reptilianos, ou, como eu costumo chamar mais apropriadamente, mistérios ofídicos, estão no Antigo Egito. Todo o sistema egípcio de magia, de mistérios, é fundamentado no mistério da serpente, que é o mistério que está mais além dos espelhos, mais além do espelho. Esse mistério do Néter, que é o fundamento obscuro do abismo do espaço, ele tem uma fundamentação caótica, ofídica, e ele emana hipóstases de máscaras cósmicas totêmicas animais, que estão como é que é, designadas na iconografia do panteão egípcio. Então tem que entender isso, tá? Mas o vínculo é total e absoluto. Só é necessário fazer uma depuração da mistificação, tá? Da mistificação. Porque esses mistérios no Antigo Egito, eles não têm conotação pejorativa. Né? Não tem conotação pejorativa. Eles estão além do bem e do mal. Essa que é a questão. Tá legal. Ô, Fernandinha, obrigado. Fernandinha aí junto com a gente aí, dando uma contribuição também ao live de hoje. Legal. É, Fernanda é sempre bem-vinda. sempre bem-vinda. Quer dizer, ela Aí já tem... faz parte aí da sua equipe, né? Já é parte dela. Sim, já faz Ela, parte do show. ela José, é, eu colocar, fazer uma colocação aqui do VCRT. Vocês são importantes para mim. Um dia vou contar a vocês como fizeram parte, aqui ó, como fizeram parte do meu pós-despertar. No abismo tive contato com um belíssimo e majestoso dragão vermelho. Sensacional. legal, um dia então. Então seja convidado a compartilhar. Seja convidado a compartilhar conosco essa experiência. É isso aí. E o Júlio Frati dizendo, pergunta, na visão do mestre Alves, os hiperbóreos estão atualmente interferindo para alterar o estado natural de pessoas ou coisas no mundo ou não? Sempre estiveram, sempre estão e sempre estarão. Sempre estarão, porque a moral, por assim dizer, ou, vamos dizer assim, a concepção de mundo hiperbórea, a Weltanschauung hiperbórea, é a vontade de poder. É a vontade de poder. Sem a vontade de poder, não há mistério hiperbóreo. Então, como é que se diz? A percepção implícita hiperbórea implica na questão da dominação, da transfiguração. Então, sim, a resposta é afirmativa. São feitos experimentos que não se resumem só a experimentos de caráter genético, né? Mas esses experimentos de caráter genético eles estão alinhados com fundamentos de magia além daquilo que a humanidade é capaz de conceber, tá? Você tem um exemplo disso na antiga sociedade vril, que atuou
na época, que antecedeu o Terceiro Reich e até o fim, né? Quer dizer, ainda atua, mas eu tô dando um exemplo, né? A sociedade Vril não desapareceu, ela desapareceu da visão dos seres humanos, tal, mas o trabalho continua. E o mistério Legal. hiperbóreo é isso mesmo, tá? Tá legal. A resposta é afirmativa. Ô, Maurício Aloy, obrigado, super sticker. Valeu, querido. Valeu O, mesmo, muito obrigado, viu? É, a gente tem mais uma colocação aqui também interessante. o Maurício está É, fazendo ótimas lives de xamanismo aí. Tá o Maurício fazendo logo, ótimo. logo tem que estar. O Maurício, na próxima, Uhum. tem que estar conosco, falando um pouco mais sobre isso, viu, Maurício? Está convidado aí. No ar, ao É, vivo e a cores. Faz tempo acho também. uma excelente ideia. Aí nós voltamos ao começo. Sim. Marcos Ó, a gente tem o Kogut, né? Marcos Kogut. José, nosso ente secreto transcende as de consciência. Abração. Obrigado, Marcos. Isso vai depender de cada indivíduo. Vai depender, não é uma. Essa questão do ente secreto, do duplo, ela não é uma linha de montagem. Ela não é uma linha de montagem. Então, assim, tanto quanto o ato de despertar também não nivela ninguém, não nivela todos no mesmo nível. Depende da magnitude de poder e mistério daquele que está despertando, tá? Então, vai depender do indivíduo, vai depender do próprio duplo, que é o ente secreto dele. Despertar, né? Pode estar além? Pode. Pode. Se ele for um reptiliano, um homem-serpente, por exemplo, ele vai estar mais além. Ele vai estar mais além. Se ele for um Jin, ele está mais além sempre. Mais além sempre. Agora, se ele for outra coisa, se ele for um determinado deus ou um demônio de uma determinada hierarquia, ele vai estar no nível da hierarquia dele, tá? Essa é uma questão misteriosa também, tá? Porque você pode se levantar aqui um debate que não tem fim. Mas isso vai depender sempre da magnitude de poder. Em última instância, é a magnitude de poder que define as realidades, onde você consegue alterar realidades, consegue superar limites e por aí vai. Legal. Bom, a gente tem o Maurício também que já deixou ó, uma colocação aqui há um tempo atrás, mas chegou a hora dele a gente colocar também o que ele falou, que é dizer assim, pelo fato de se falar de hiperbórea, nesse instante, ela se manifesta de certa maneira entre mundos. A ideia racionalista limita-se em entender isso. É isso Ela aí, não Zé, tem. Maurício. É verdade, a colocação. Parabéns, Maurício. Colocação brilhante, é isso mesmo. Ah, os sentidos humanos eles têm um limite. Há um limite, tal. Como esse mistério ele está atrás dos sentidos, ou ele subjaz a eles, porque assim, nós podemos fazer um paralelo da submersão de Thule e da própria Atlântida como é que se diz, nos abismos oceânicos do inconsciente humano. Então, aqueles que conseguem mergulhar nesses abismos e trazerem informações, não só trazerem as informações, mas corporificá-las, evocá-las, materializá-las, são os feiticeiros. São feiticeiros, são magos, né? No mínimo, são magos com essa capacidade. Então, esses seres que fazem isso, geralmente são os próprios hiperbóreos, voltando, né? Retornando, reativando os mistérios, e ela se apresenta, mesmo quando ninguém vê, ela também tá ali, né? Há um alinhamento que se faz presente, mas ele só é alcançado por aqueles que transfiguraram suas estruturas sensoriais no alinhamento do entendimento. Para parafrasear o H.P. Lovecraft, esses mistérios só são compreendidos por aqueles cuja mente é composta pelo gás das nebulosas espirais. É uma excelente resposta para definir esse mistério, né? Pois é. A gente também tem outras aqui, ó. É... Olha só. O Andreus Apophis, é isso, né? Saudações, Andrews Fred e Apophis, José Alves. Poderia falar sobre luciferismo egípcio? ótimo. Andrews é um grande amigo meu lá do Rio. Abraço vigoroso do K.
Abraço, É isso aí. o abraço da força e do fogo, da criança coroada e conquistadora. O luciferismo egípcio, ele existe. Se for usar essa expressão, porque assim, nós vamos associá-lo com mistérios de fundamentação setiana, tá? Assim, para ficar um pouco mais fácil correlacionar esses mistérios com o Antigo Egito, nós podemos comparar Sete com Satã, ou Shaitan, e Lúcifer com Horus, tá? É uma intercambiedade interessante, onde esse Horus, que é o Horus vermelho, que em termos telêmicos atuais é conhecido como Ra-Urkuit, o senhor da força e do fogo, a criança coroada e conquistadora, né? Ele abre caminho para o Senhor do Silêncio, Ur-Parkrad, que é um dos nomes do Senhor do oculto Deus sem face, do Deus oculto, tá? Então existe essa correlação, essa intercambiedade, onde Sete está sempre oculto nas trevas impenetráveis e onde esse Horus vermelho, luciférico, ele se manifesta como Senhor da Guerra, arrebentando os obstáculos, abrindo os caminhos, tanto internos quanto externos, tá? Sempre entendendo dessa maneira. Mas é Bom, um a gente também conhecimento tem uma muito outra rico. colocação. Uhum. Tem uma pergunta também do Alan Santos. Zé, poderia falar um pouco sobre Shaktismo? Bom, pessoal, lembrando que a gente tem mais alguns 20 minutos pela frente. A gente vai depois dar uma encerrada nessa live, mas o Zé vai responder mais umas 3 perguntas que estão por aqui. Né, Zé? O termo, ele se refere a Shakti, né? A É isso. Shakti é um termo indiano que vem do Tantra, da antiga tradição tântrica da Índia, que poder. Eles estão ligando aqui, só um momentinho, está dando uma pequena interferência. A gente percebe que está ficando sem voz aí. Deixa eu passar a ligação. Tá. O poder, o conceito do poder, conceito do poder tântrico da Shakti, ele remete ao dinamismo feminino, o eterno feminino, que se relaciona ao imutável masculino, né? que é Shiva. Shiva é o Bindu, que está no centro do Yantra de Kali, né? Na vulva da Shakti. Então, é isso. A palavra ela cobre todos esses mistérios aí. Sobretudo aquilo que se fundamenta nos mistérios da Shakti. Tá? Quando a Shakti é o instrumento. Tá. Fala alguma coisa. Deixa eu te falar, deixa eu te perguntar, que você já encerrou esse teu comentário? Não quero te interromper aí, só para... É que agora o seu som baixou. Meu som? É. Alô, e aí? Alô? Eu estou aqui, estou te ouvindo bem, o pessoal acho que também está. Bom, pode ser que você volte a me ouvir. Se eu desligar e ligar de novo, tem algum problema? Você espera rápido? Eu não estou ouvindo. Sim. Então, espera Você não está rapidinho. ouvindo? Tá? Tá. Eu não estou ouvindo. Eu vou desligar e ligar de novo. É rápido. Tá bom. Bom, enquanto o Zé está chegando para finalizar essas perguntas de vocês, né? Ô, Maurício, obrigado mais uma vez. Ó, pessoal, só posso agradecer aqui quem pode contribuir aqui com a nossa live para poder levar um pouco mais de tempo para a gente poder estar abordando temas importantes. Obrigado sempre quem pode fazer isso e o faz. Obrigado, Maurício, pela questão. A gente tem aqui mais perguntas A próxima pergunta que eu vou fazer é do Guto Rocha. Você está aí, Guto? Ele pergunta sobre os draconianos, né? São 2 perguntas dos draconianos, então vamos levar. Depois a gente vê a questão da Luíde também.
E só lembrando vocês que nós fizemos uma live muito interessante com o Zé sobre a iniciação no Antigo Egito e os mistérios da morte, que a gente passou por vários temas dentro dessa questão aí, bem interessantes, ligados à iniciação, que vale a pena vocês conferirem. Logo, logo vai estar disponível nas lives aí. Vamos ver quem mais está por aqui, enquanto o Zé está chegando. Pronto, o Zé está aí. Ué, o Zé sumiu. Bom, o Zé daqui a pouco aparece, então. Vamos ver aqui o... Obrigado, Alain, mais uma vez. Sérgio Met, vou falar para ele sim sobre isso. Então tá, Guto, só para você ficar por aí, que assim que o Zé aparecer de volta, a gente já vai fazer a sua pergunta. Aí tem a Sinfonia Cósmica perguntando sobre o curso, que é legal a gente perguntar de novo para o Zé, mas acho que sim. O Zé estava com mais dificuldades nesse respeito, porque ele é sozinho para elaboração de um monte de coisa. Então, o ideal é a gente montar uma equipe para fazer isso virar mais rápido, né? Obrigado, Emerson. Valeu mesmo. Então, ele está com dificuldade de a gente montar a estrutura para fazer a live, porque ela tem que ser, atualmente, tem que ser tudo online, né? Tem que ser tudo em plataformas aí. Bom, mas José, cadê ele? Ótimo trabalho que eles disponibilizam a nós, queridos Fred e Zé. Parabéns, valeu. A gente acaba dedicando um tempo mais aqui, Alan, para a gente poder levar um pouco mais de conhecimento. O Zé tem uma estrutura diferente de conhecimento que eu já percebi dos demais. Ele não só tem a leitura, que ele pega e arquiva isso muito bem, e grava em conceitos, em nomes, em locais e tudo mais, mas parece que essa questão dele está junto com o duplo dele, trazendo informações que são essenciais, né? É uma característica própria dele. Tanto é que a gente pode ver que ele não para, né? Ele é um Ademar Ramos de uma outra vertente aí, né? Preciso ir, amigos. Estou em um bar. Saudações, indo para casa. Parei aqui para assistir vocês um pouquinho. Forte abraço. Logo estarei com vocês. Obrigado, Maurício. Valeu aí pela sua força, pela sua intervenção positiva. E vamos estar junto aí numa outra live. Agora a gente vai discutir um tema que você pode trazer para a gente com mais abordagens diferenciadas, né? E sempre somando, sempre contribuindo. Obrigado mesmo, Maurício. O Zé ainda não veio. Aqui a gente está falando sobre Sinfonia Cósmica. Fred, parabéns por dar espaço a quem merece e precisa ser ouvido. Pois é, gente, a gente sempre tenta fazer. Bom, o Zé de volta. Voltei. Aê, agora sim, Zé. Pronto. Bom, então, uns minutos aí, o Maurício, né? O Maurício precisa se ausentar, enquanto isso eu falei um pouco com eles aqui. E aí a gente tem agora uma pergunta aqui do Guto. Deixa eu ver onde que está aqui a pergunta. O Guto pergunta sobre draconianos em duas partes. Draconianos são os humanoides superiores e draconianos são os reptoides superiores? Os draconianos são reptoides superiores? E humanoides superiores também? Porque assim, humanoide, quando você está falando humanoide, você está se referindo a um ser que não é humano, necessariamente, mas ele tem a forma antropomórfica, né? Esses seres, eles aparecem dessa forma. É evidente que eles são superiores, evidente que são superiores à espécie humana, né? Assim, seres que estão além do tempo e do espaço, que controlam a estrutura molecular da matéria, estão no patamar superior, com certeza. Tá? Não querendo se estender muito, porque a gente tem pouco tempo, né? A gente vai ter mais perguntas pela frente. Então, a gente... depois, quem quiser ter mais detalhes aí, é só para entrar em contato com o Zé. A gente vira e mexe e deixa sempre as perguntas, o telefone dele para contato. Aí vocês fazem isso pessoalmente com ele. A gente tem aqui a pergunta também da Luíde Mendes, dizendo: a grande serpente seria uma consciência mágica universal que fornece os recursos mágicos para se libertar da prisão da Terra? Ou é a própria consciência que aprisiona o ser? Boa pergunta, Luíde. Uma boa pergunta, mas assim,
primeiro que a grande serpente, ela não é só isso, não é só a consciência mágica universal, embora ela tenha esse poder onipresente, né? Também Uhum. está em tudo, ao mesmo tempo que está oculta. Agora, tem que entender uma coisa: a serpente, ela é ambígua, ela maneja o bem e o mal. Ela maneja o bem e o mal. Então, ela, ao mesmo tempo que ela é demiúrgica, ela também está além do demiúrgico, entendeu? Acho que é uma maneira melhor de entender, porque assim, você entrar no alinhamento da serpente é você, como é que se diz, estar preparado para suportar golpes e desnudamentos de realidade, tá? Porque é assim que a coisa vai. A coisa não fica fechada num esquemazinho certinho, protocolar, que desde que você pratique vai dar certo. Não. O negócio é tortuoso, né? Porque a serpente ela é o hieróglifo supremo do caos, é a personificação do caos, daquilo que está além do cosmo, do próprio entendimento, né? Então é isso, né? Para não me estender muito também, se tiver mais curiosidade sobre isso, é só ligar para mim pessoalmente, que a gente entra Isso. numa conversa mais profunda sobre isso. Tá. Aqui tem uns depoimentos muito interessantes das pessoas que realmente acham a importância do nosso canal, né, de levar esse conhecimento através de você nas lives e tal, né? E eu fico muito lisonjeado por vocês também participarem dizendo isso, porque a gente simplesmente abre o espaço, né? E a gente espera que a gente contribua de alguma forma. E quando vocês respondem isso, a gente sente que esse trabalho não é em vão, né? Tem várias pessoas dizendo isso. Agora tem uma pergunta aqui sobre checkmate, Uhum. e tem outras aqui também falando sobre, quer ver? Checkmate já tinha falado. A deusa Sege Med também. Sekhmet, né? Uhum. A Sinfonia Cósmica. E o curso vai acontecer, Zé? Aí o Zé depois Vai, vai responder para vocês também, né? assim. E o Zé vai precisar montar uma equipe, né? Zé está falando para eles aqui, você, como agora tem que ser tudo online, com plataformas, então eu vou deixar o telefone do Zé aqui também, para quem quiser depois estar junto nessa história, porque o Zé vai precisar de uma equipe para montar isso, uma plataforma, para ele direcionar o curso, para ele estar junto. Quem quiser contribuir nesse sentido vai ser muito bem-vindo. Né? Então, acho que vai ser Uhum. muito bem-vindo e muito importante, inclusive. Aqui tem uma pergunta. Ih, caramba. Cadê? Muito Aqui bem. tem a pergunta do Júlio. Quais Júlio, são os Júlio é sinais característico. característicos peculiares e marcantes dos hiperbóreos possíveis de identificar nas pessoas no dia a dia? Sinais? Bom, o sinal, assim, são sinais de caráter, no mínimo, luciférico, tá? São caráter, assim, de uma audácia sobre-humana, de uma envergadura, né? De uma potência de vontade além dos limites. Essas sempre são as marcas, tá? Que, às vezes, mesmo que a pessoa necessariamente não saiba, ela pode trazer essas marcas, pode, inclusive, despertá-las, né? Mas ela vai sempre nesse caminho aí, nesse caminho aqui, nós chamamos na tradição, nós chamamos esse caminho da antiga audácia, que é o caminho luciférico, né? Luciferino, né? Tal. Daí para frente, né? Não se restringe aí ao luciferismo, mas já o início dele já é isso, já começa por aí. Tá. Então Ô, esses são os sinais. Sinfonia Cósmica tá aí o telefone do Zé, e não só para você, mas para todo mundo que quiser depois fazer contato com ele, para Uhum, organizarem juntos esses cursos, essas palestras também, para ver as infraestruturas necessárias para fazer a coisa rolar e rolar logo. E uhum, para fazer as consultas. Inclusive, quem quiser saber muito sobre sonho, nós já tivemos aqui a oportunidade do Zé falar sobre isso. Ele é expert nas simbologias dos sonhos, né, Zé? E o Zé já me é, respondeu muita coisa pessoal aqui sobre sonho. Quem quiser depois uhum, fazer uma consulta pessoal com ele sobre isso, vai valer a pena. O Zé
fala de uma forma muito diferente, completamente fora do comercial que a gente já ouviu por aí. Vale a pena o que Mas, eu estou dizendo para vocês. se você me Oi, permite, se você me claro. permite, eu chamo a atenção quem tiver interesse em leitura oracular, é só se reportar a Lena, tá? Que ela é uma excelente vidente e Hum. ela maneja o oráculo do tarô e outros métodos e tal, e é isso. Quem tiver interesse, eu Você lembra do recomendo telefone ela dela? porque eu tenho que lembrar, tem que lembrar. Se você tiver aí e puder passar para mim, é aquele Vai telefone falar. antigo, é aquele, ela atende para mim também, né? Sim, sim, eu vou Eu pegar não estou agora lembrando aqui e de já vou cabeça agora. passar. Tá, Eu vou é. pegar agora aqui. Enquanto eu pego Eu aqui, tô, deixa eu te passar mais uma pergunta. Peraí, só tá. para não ficar no ar. Uhum. Aqui está dizendo assim, pessoal, ó. O Sandro Cristiano Marques diz assim: o que seria caminho da antiga audácia? Por isso não seria algo maligno. Aqui tem Sim. o Ítalo. Você quer confirmar alguma coisa? A gente está pouco tempo, por isso que eu estou colocando para frente. No processo da mortificação cristã, existe um processo de mergulhar nas profundezas oceânicas do ser. Logo, existe a jornada do herói e o domínio da vontade. Concorda, Zé? Boa Bom, tudo bem, eu colocação. vou. Assim, é um método, é a via, tá? Tranquilo, tranquilo. Cada um sabe de si, enfim, e tem livre-arbítrio para seguir tranquilamente, tá? Essa é uma via. A via da antiga audácia, que é a pergunta anterior, se ela é maligna, olha, ela vai ser Uhum. maligna ela sempre vai ser maligna para um estado de conformidade habitual. Para o sono da natureza, ela sempre vai ser maligna. Agora, sendo maligna, ela não tem como não deixar de ser para aquele que é, para aquele que não tem como não Hum. ser, entende? Então, assim, é uma questão que só o esclarecimento mesmo vai ser pela vivência. Saber se isso é para você, não é para você, né? Para começo de conversa, não é uma via, como é que se diz, que faça, não converte ninguém. Ela não é inclusiva, ela é exclusiva, é para poucos, é só para os superiores, para os fortes, para aqueles que conseguem ir mais além da imposição arbitrária da natureza e do esquema das coisas. Não tem isso, tá? Bom, Zé, a gente está chegando no finalzinho aqui da live. Não sei se Bom, você pode responder essa questão aqui, mas ó, é, não sei quanto tempo você pode demorar para responder, mas o Andrews fala, José, poderia falar sobre o processo de fundamentação do duplo? Talvez isso leve bastante tempo, não sei, né, se é tão simples. isso E é o mais Emanuel, demorado. Mais demorado. Eu vou e ter o que. Emanuel, Tá, Manuel Neto. a gente pode fazer isso numa outra live, de repente, para o Andreus, tá? Você não ficar chateado, porque a gente já está finalizando uma hora aqui de live. José Alves, o Emanuel Neto. José Alves, você considera o demiurgo como uma entidade maligna, no sentido de aprisionador, ou como uma entidade que faz parte do jogo da elevação e descoberta do verdadeiro ser? Assim, ele é maligno, mas assim, não no sentido meramente pejorativo, né? Não no sentido usualmente pejorativo. Ele faz o que tem que fazer. E ele realmente faz parte desse esquema gnóstico de despertar e tal, vai envolver essa figura sempre. Agora, existe uma abordagem que eu percebo que é mais basicamente religiosa, e tem outra abordagem que é de caráter mágico, aonde os meandros vão ser entendidos mais apropriadamente. Por quê? Porque o Magus, quando ele atravessa o abismo, ele adquire a maldição do grau. A maldição do grau, que na verdade é uma bênção, na qual a verdade do Magus é a ilusão para o mundo. Então, quando o Magus derrota o Demiurgo, ele se torna o Demiurgo. Basicamente, o jogo vai por esse caminho aí. Né? Tá bom. Bom, Zé, a Então, gente está finalizando aqui uma hora de live aqui, acho que foi legal, o pessoal já viu que tem likes aqui, né, para
Pessoal, eu Legal. quero muito que vocês divulguem o canal, divulguem essa informação, divulguem para quem vocês quiserem divulgar esse conteúdo, porque quanto mais longe chegar, melhor para todo mundo, porque a gente pode depois esticar esse tempo, pode esticar, fazer de formas diferentes. Então, a gente sempre quer possibilitar as coisas de uma forma mais intensa. Então, a gente não faz uma coisa só rasa. Então, por isso que a gente dá 1 hora, 2 horas, dependendo do tema que a gente for abordar. A gente fez 1h20, 1h30, né, no tema anterior que gravamos aqui, Zé, sobre a iniciação egípcia, por exemplo. Então, é uma coisa que realmente vai com mais profundidade. Então, a gente agradece aí, agradece vocês por estarem com a gente. Obrigado, então, Zé, mais uma vez aí pelo conteúdo, pela possibilidade, viu? O Andrew, também é uma honra ter pessoal, você aqui. É uma honra ter você, Andrews. Eu estou lendo aqui. Bacana. Isso. Eu estou deixando passar um pouco das histórias de cada um, né? Do que cada um está mandando para a gente, seja como depoimento, seja como pergunta, para todo mundo poder ter acesso também, do outro lado. E, ao mesmo tempo, deixando contato, como você falou sobre a Helena, aqui está para o pessoal que quiser fazer contato. Repete o telefone, repete o conteúdo, que o telefone já está aí, do que a Helena faz, a leitura de oráculo, né? Isso, 982510298, tá? Leitura de oráculo, né? Oráculo, seja tarô, seja outras formas. Assim, ela é uma pessoa profundamente versada nessas artes, assim, não tô sendo suspeito aqui e tal, mas quem já acompanhou ela nas nossas lives, você vê a profundidade também, a rapidez de capacitação, de percepção dela. Então, é uma pessoa que entende do assunto, tá? Uma das melhores que eu já conheci até hoje na minha, na minha longa jornada nos meandros das artes arcanas, né? Então, é isso. Quem tiver Legal. interesse. Bom, Zé, a gente Um abraço para o Alan também. O Gibson disse para a gente fazer um Um programa sobre o abraço Crowley. para o Jameson perguntou o quê? Sobre o Fazer um Crowley, para a programa gente sobre fazer. Crowley? A Pode gente ser, depois pode fazer, né? Pode ser. Bom, Zé, então eu só posso agradecer a turma que ficou com a gente aqui na live, que esteve presente aqui na transmissão. Obrigado a você pelo conteúdo. Deixa eu dar um abraço para o pessoal do Fórum Hermético, né? O meu abraço para eles aqui. Tiago, Vinícius, Fernando. E é isso, né? Encerrando aqui o... Tá, só recapitulando aqui, pessoal que quer dar uma força também para o Zé nesse sentido, ó, a gente tem o telefone dele aí, ele precisa montar todo o estudo, seja no curso, seja na plataforma que vocês combinarem aí, ou palestra, ou um curso. O Zé tem uma infinidade de coisas, ele está preparando todo esse conteúdo, mas ele está precisando também que as pessoas também se engrenem, de repente pode dar uma força nesse sentido, para ver como é que a gente vai levar esse trabalho para frente rapidamente. Então, quem quiser, estiver disposto a contribuir de alguma forma, está aí o telefone do Zé, para a gente poder fazer essa ponte e resolver isso rapidamente, tá bom? Bom, obrigado, Alain, obrigado a todo mundo que participou aqui com a gente. Zé, mais uma vez, obrigado por estar com a gente, viu? Tá, todos vocês aí, um abração. Tchau, ao Alan, todo mundo aí. É isso aí, gente. Obrigado, viu? Até breve, um abração. Até breve.